Moça bonita não paga, mas também não leva. Propósito versus venda, isso mesmo. Quem tem um propósito enfrenta qualquer como. Vamos ser sinceros? Sem clientes satisfeitos, não há negócios. O propósito de um negócio é conquistar clientes que conquistam clientes. Um cliente insatisfeito custa o lucro de 5 clientes satisfeitos. Essas frases de impacto servem para nos provocar a pensar. O segredo está em quem vende ou em quem compra? Está em quem vende com um propósito genuíno de ajudar? É isso mesmo. O cliente tem sempre razão. Não sai daí, o nosso papo tá para lá de interessante. É VaptVupt, eu já volto. Aqui para mais um programa Agora que São Elas. Meu nome é Luíse Moura Cruz e eu vou conduzir hoje o programa com vocês. E esse programa de hoje diz o quê? Propósito e vendas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Empreender não é fácil. Vender é uma parte imprescindível de empreender. Se você não vende, você não consegue colocar a sua empresa para frente. E aí, aonde entra o propósito? O propósito está na moda hoje em dia. Muita gente fala, eu não sou fotógrafo, eu registro momentos especiais. Então, tudo isso tem a ver com propósito. E para vocês, meninas? O que o propósito impacta no negócio de vocês e como vocês usam isso a favor das vendas? Olha, adorei a frase que você falou, né? Essa forma de colocar. Na minha área, essa coisa de, até falamos isso em um programa anterior, sobre vender, né? Então, eu trabalho com serviços. E essa coisa de vendas, para mim, foi um tabu que eu precisei superar. E a virada de chave foi muito bacana e eu acho que você aí em casa vai se identificar, porque em um curso, em um treinamento, eu aprendi que é o seguinte: o que é vendas, né? Venda é tudo aquilo que você oferece, aquilo que você faz que ajuda o outro. Então, o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, ele soluciona o problema de alguém. Então, surpresa, você trabalha com vendas. E isso fez muito sentido para mim. Qual foi o propósito, o motivo que fez vocês escolherem as carreiras de vocês e que faz vocês acordarem todo dia e enfrentarem todos os comos que vocês precisam enfrentar? Acho que está justamente nesse ponto que vocês colocaram, de ajudar alguém, né? Extremamente, assim, gratificante você poder trabalhar com essa questão, né? Saber que você está ajudando outra pessoa, está servindo outra pessoa, né? Então, acho que esse é o meu propósito, né? Eu ajudo a solucionar problemas, né? Nos processos, enfim, ou até antes, né? Evitar que você entre em algum problema também é uma questão ali consultiva e de prevenção. Então, isso me faz ter uma motivação, né? Gostar daquilo que eu faço, né? E também não deixa de ser trabalhar com vendas do meu serviço, como a Eliane também falou, né? Então, na advocacia, eu ajudo pessoas, isso me motiva. Usando a sinceridade mesmo, o motivo que me levou a escolher a minha profissão foi dinheiro. Eu nasci na periferia, minha mãe sempre me falou o seguinte: filha, estuda, vai ser a única coisa que eu posso dar para você. E foi exatamente isso que eu fiz e foi o que me trouxe uma carreira. Passando um pouquinho depois de um tempo, eu decidi colocar propósito da cor, da vida, aquilo que eu faço, está relacionado a resultado. Em processos, eu gosto de entregas, de projetos que tenham um impacto positivo nas organizações, e trabalhando com pessoas em mentorias, eu gosto de ver a mudança que o meu trabalho faz nessa pessoa. Então, no início foi por financeiro, dinheiro. Eu precisava sobreviver porque eu queria sair daquela situação que eu estava. E eu consegui sair.
Ainda tenho muito para alcançar, mas depois eu coloquei propósito naquilo que eu fazia. O propósito, ele tem uma palavra em japonês que significa ikigai, que significa razão de viver, né? Então, qual que é a razão de viver, né? Então, assim, o que é que nos movimenta a tal ponto de sairmos de manhã de casa, né, e fazer algo, né, e levar algo para frente? E aí o que acontece? Ele vai conversar com os nossos talentos, com quem somos, com quem acreditamos, enfim. Então, um serviço, né, quando a gente pensa em algo que a gente desenvolve enquanto produto ou serviço, se ele está atrelado a algo que de fato nós acreditamos, que faz sentido para a gente, aquilo vai ter muito mais resultado, né? Porque como vocês falaram, né, venda não é convencer ninguém de nada, venda é resolver o problema de alguém, né? Então, se eu de fato tenho um produto que eu acredito, né, que faz sentido, que eu sou boa em resolver aquilo, naturalmente eu vou procurar entender, né, qual que é o problema da outra pessoa, e aí se eu consigo resolver, naturalmente a venda acontece, né? Mas aí tem uma outra questão que a gente está falando um pouco hoje, mas que a gente sempre fala, que tem a ver com autoconhecimento, né? Então a gente sempre precisa de fato olhar para dentro, entender quem somos, né? Entender o que queremos fazer, e muitas vezes isso pode mudar também, né? Durante a nossa vida, né? Então é o que eu penso sobre este assunto. Esse assunto é extremamente relevante, propósito é algo que mexe com a gente, mas agora eu quero chamar a bacanérrima Kátia Teixeira. O que você tem pra gente? Vamos aos nossos primeiros quadros do dia, isso mesmo, Geliane Mustasso com Investir é para Todos, logo em seguida, Fran Muraca, A Ciência da Felicidade, doutora Silvia Hernandes Mendes, com O Seu Direito de Saber, e Raquel Abrego, que está fazendo um sucesso, afinal de contas, suas ações, seus resultados, claro. Olá, eu sou Geliane Mustasso, assessora de investimentos, sócia do RV4 Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos. No quadro Investir é para Todos, hoje falarei sobre os investimentos para um cliente com perfil moderado, relembrando sobre as características da pessoa que possui o perfil de investimentos moderado. É aquela pessoa que tem maior tolerância ao risco e quer ganhar dinheiro sem perder o capital investido, mas aceita abrir mão, em parte, da segurança para obter melhores retornos de seus investimentos. Esse tipo de investidor geralmente possui alguma experiência em investimentos e compreende melhor a relação risco-retorno. Também quer diversificar em mais categorias de investimentos e busca ter maiores retornos que o perfil conservador, mas um risco menor que o da carteira de investimentos de um perfil agressivo. Por buscar investimentos que propiciem maiores retornos, os ativos que serão investidos poderão ter maior volatilidade, ou seja, oscilação no preço, podendo resultar em perda de dinheiro caso o investidor resgate em momentos de baixa do mercado, como por exemplo o atual momento em que temos mudanças inesperadas na economia do mundo todo, como a explosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que afeta o cenário macroeconômico geral, e conforme o tipo de investimento haverá oscilação do preço para baixo. Se a carteira estiver bem estruturada e gerida, mesmo com um cenário instável de queda, é importante ter uma análise de especialista para entender aqueles investimentos que devem ser resgatados e transferidos para outro ativo e aqueles que devem ser mantidos e aguardar até que se recuperem da queda. É importante ter investimentos no curto prazo, até 2 anos, médio prazo de 3 a 10 anos e longo prazo superior a 10 anos. É do médio ao longo prazo que os retornos virão de forma consistente. A carteira desse perfil é composta por ativos de renda fixa e continuarão a possuir ativos nas categorias pós-fixado, pré-fixado e inflação, mas em proporções menores em cada uma delas, uma vez que incluirão outras modalidades como renda variável e investimentos internacionais. São indicados fundos de investimentos multimercado que mesclam renda fixa e renda variável, fundos de ações e fundos internacionais em pequenas proporções. Os percentuais para cada modalidade de investimentos podem variar muito de investidor para investidor, conforme seus objetivos, metas e expectativas. Na próxima semana falarei como montar uma carteira para o investidor com perfil agressivo. Obrigada!
teto de vidro. Você sabe como isso impacta a felicidade das mulheres? Quer saber como? Vem comigo. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Hoje vamos trazer a reflexão sobre mulheres e meninas na ciência, de Fabiana Oliveira Benedito, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Há 20 anos, a escritora Susan Bordo utilizou o termo o outro para sintetizar a percepção coletiva das contribuições da crítica feminina à ciência. O conceito, elaborado pela filósofa Simone de Beauvoir, aponta para a existência de uma posição social periférica, marcada pelas diferenças sexuais e raciais, onde estariam localizados os estudos femininos. O outro é ainda hoje uma metáfora possível para falar sobre as mulheres e meninas na ciência. Para Adila Martins, pesquisadora e professora da Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais, embora a organização universitária tenha uma ordem masculina, é desde o início da formação escolar que os saberes e potencialidade das meninas costumam ser sabotados. A menina não pode errar, o menino tem mais chance. Quando ele erra, não tem tanta sensação de fracasso. Para uma menina, pesa muito mais. Existe um vocabulário de desigualdade, tanto na ciência como no cotidiano. No diálogo com mulheres cientistas, é frequente ouvir que o trabalho delas não rende o mesmo reconhecimento acreditado aos colegas homens. De tão recorrente, o fenômeno ganhou o nome efeito Matilda, em uma referência a Matilda Gabi, ativista pelo sufrágio universal abolicionista e pensadora americana, que em 1893 escreveu o ensaio Woman Inventor, em que protesta contra o senso comum de que as mulheres não possuem vocação para as invenções. Outro fenômeno é o efeito tesoura, termo utilizado para mostrar como as mulheres vão sendo expulsas da ciência ao longo de suas carreiras, impedindo que elas ocupem posições de liderança. A elite científica no Brasil é composta majoritariamente por homens. Enquanto 59% das bolsas de iniciação científica ficam com as mulheres, apenas 35% das bolsas de produtividade científica ficam com elas. Um dos principais mecanismos de reconhecimento nas carreiras científicas são destinadas a ela. No grupo de bolsas com maiores recursos, o percentual é ainda menor, 24%. Essa dificuldade de ascender nas carreiras também é chamada de teto de vidro. Por isso, provoca infelicidade e frustração nas meninas e mulheres, fazendo-as duvidar do seu potencial. Efeito Matilda, efeito tesoura, teto de vidro são algumas barreiras e dificuldades que as mulheres enfrentam para serem cientistas. Elas formam um conjunto de preconceitos cultivados na família, na escola, no ambiente de trabalho. Há ainda um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade de gênero na ciência e em toda a sociedade. Bora mudar e verdadeiramente incluir a mulher na ciência? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Te espero na próxima semana. Até lá! Olá! Prontas para mais um episódio do quadro O Direito de Saber? Aqui trago informações de direito num linguajar claro e corriqueiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Silvia Hernandes Mendes, sou advogada e atuo em direito imobiliário e também família e sucessões. Hoje, o assunto aqui é locação comercial e vamos falar de alguns aspectos para você, empresária e empresário, conhecer um pouco mais sobre o que dispõe a Lei 8.245 de 91, que regulamenta as locações. De início, é muito importante que você esteja ciente que deve sempre afirmar a locação de um imóvel por meio de um contrato escrito, assinado pelas partes e por duas testemunhas, para que você tenha sempre os seus direitos garantidos. A segunda observação que faço é que o contrato de locação comercial, ele pode ser ajustado por qualquer prazo. Porém, se for por período mínimo de 5 anos, poderá o locatário impor a renovação dessa locação. Se o contrato de locação comercial for feito em período inferior a 5 anos, não terá o locatário a garantia de que conseguirá a renovação da locação. E o locador poderá pedir o imóvel e não querer renovar a locação.
Agora, se o contrato for firmado por período igual ou superior a 5 anos, o locatário tem direito a pleitear a renovação dessa locação. O prazo da locação é muito importante de ser pensado, pois o empresário vai investir tempo e dinheiro em seu negócio. E muitas vezes, quando ele está com a clientela consolidada e tendo retorno financeiro, se o período de vigência da locação findar e ele não conseguir a renovação da locação, tiver que mudar de endereço, ele vai experimentar prejuízos e ter que recomeçar de novo de um novo ponto comercial. Então, pensar o prazo de vigência do contrato é muito importante para atender as expectativas daquele comerciante que vai se estabelecer naquele ponto. Com relação às garantias para a locação comercial, as mais comuns e que são aceitas pelos locadores são fiança, caução, seguro-fiança e título de capitalização. Leia sempre todo o contrato, tire suas dúvidas, consulte um especialista e fique atento aos seus direitos. Fico por aqui e até a semana que vem. Olá, meu nome é Raquel Abrego, sou mentora de vendas e liderança e vou estar aqui com vocês toda semana no quadro Suas Ações, Seus Resultados. E o tema de hoje é vendas. E o que as pessoas pensam sobre vendas? Geralmente a maioria não gosta muito, porque não teve boas experiências com vendedores ou com algum produto ou serviço. Mas todos nós precisamos de vendas. Todos nós vendemos algo, seja um serviço, um produto, uma ideia. E aí, por que as pessoas não gostam tanto de venda? Porque elas não têm ali o reconhecimento do quanto é necessário a venda na vida delas. Mas para você ser um bom vendedor, uma boa vendedora, tem algumas características que são imprescindíveis. A primeira delas é ter ambição. Mas é a ambição de você querer mais do que você já tem. Querer mais com propósito, com motivo, né? Ambição é diferente de ganância. A ambição, você quer ter mais para fazer algo com propósito. A ganância é ter algo a qualquer preço e até passando por cima de outras pessoas. Então é muito diferente. A segunda coisa é você ter pessoas. Porque se você não tiver pessoas para vender ou para falar, oferecer seu produto, seu serviço, não adianta. E para chegar a vender e a você também a melhorar, você precisa ter pessoas te ajudando. Geralmente há mentorias, há cursos, há escolas para isso, porque venda nada mais do que a técnica. Você precisa ter técnicas para vender. Então não há nada de diferente ou excepcional na venda. É técnica e ter ambição. E a outra coisa principal é você ter um propósito, porque a venda, na verdade, é só um condutor. É um condutor para chegar onde você quer, para o seu objetivo. Então, se você vender por vender, não faz sentido. Você tem que vender para conquistar algo, para ter algo ali para você ou para sua família. Então, pense ali nas vendas como algo bom. Tire esse preconceito de que a venda não é bom e seja um ótimo vendedor ou vendedora. E se precisar de ajuda, é só me chamar. Gostou do conteúdo? E aí, se quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, me sigam nas redes sociais. Até mais! Voltamos com o tema de hoje, propósito nos negócios, propósito nas vendas. Rita Venturato, me diz aí, qual é o seu propósito? Ah, minha linda, Luiz, quero até que você me diga como é que se trabalha com venda na situação de uma aquariana
que descobriu o seu próprio propósito assim, olha, eu queria ser veterinária, acredita? Queria ser veterinária, cuidar dos bichinhos, meu Deus do céu, quantos bichinhos sofrendo, precisando de ajuda. Aí eu pensei, não adianta eu ser veterinária, é melhor eu ser médica, porque aí eu cuido dos donos, dos bichinhos que vão ter mais saúde, né, pra lidar com os bichinhos, e os bichinhos vão ficar bem, a natureza vai ficar bem e tudo. Aí eu pensei, caraca, mas as pessoas não se cuidam, as pessoas não cuidam da própria saúde, é melhor eu cuidar da cabeça delas. Virei psicóloga, entendeu? Esse é o meu propósito, cuidar da cabeça das pessoas para que cuidem de sua saúde, para que cuidem da natureza. E você conseguiu aplicar isso no teu negócio desde o começo? Então, como propósito, sempre. Como propósito, absolutamente. Até agora o tema psicologia em dinheiro, emoções e dinheiro, ele vai desembocar em modo de consumo e depois no que fazemos com a natureza a partir do modo como consumimos. Então, no meu propósito, no meu jeito de trabalhar com isso, com toda certeza. Aí, sensibilizar as pessoas para que se cuidem, né, em todos os âmbitos, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde financeira, é uma grande batalha. Meninas, e atitude? Quais são as atitudes que vocês têm que refletem no negócio de vocês o propósito? Como é que vocês traduzem o propósito de vocês em atitude? Bom, eu parto do ponto seguinte, né? Existe um conceito que ele diz assim, ó, você só vai conseguir levar o outro se você tiver um passo à frente. Então, quando eu falo para mulheres, falo de feminilidade e falo de você ressignificar a sua história. Então, primeiro eu tive que ir lá atrás, olhar a minha história, entender que a história de vida da minha mãe não precisava ser a minha, fazer as pazes com a minha mãe, né? Entender o quanto que ela, como que foi a vida dela quando ela era mãe. Então, isso fez muita diferença de eu olhar para a minha vida e isso é um exercício contínuo. Então, muitas vezes eu falo aqui da autoaceitação, de você, então, como é que eu posso colocar ali com firmeza, sem ser agressiva, sem perder o encanto, a sedução, mas fazer valer também a minha opinião. Então, eu acredito que essa é uma atitude que eu faço constantemente. Senão é só uma questão de propaganda enganosa, né? Você vende o produto, mas você não aplica em você ou na tua vida. Então, tem muito disso também. Inclusive, está no direito consumidor e as empresas ou as pessoas que trabalham com clientes, né? Que estão vendendo ali produto ou serviço, precisam estar atentos a isso, né? A questão da propaganda enganosa não é só no produto defeituoso ou com algum vício, também na responsabilidade dos serviços, né? Olha, é uma pergunta provocativa. Eu não aprendi a vender na minha formação. Eu aprendi o planejamento, a coordenação, a execução e a ação, mas vender não. E aí, além do mundo ter mudado, porque o mundo mudou, né? Revolução Industrial 4.0, o jeito de vender mudou totalmente. E eu tenho aprendido caminhando. Estou trocando o pneu do carro, o carro andando. Então, eu tenho aprendido, buscado ajuda, claro, mas aprendido a vender trabalhando, vendendo. Estou aprendendo a vender vendendo. Mas quando você fala de propósito, eu acredito, e aí você me fez pensar, porque é algo que eu não tinha parado para pontuar. Eu acredito que mostrando, essa na verdade não é a palavra, mas aplicando o que você vende e mostrando para o seu público que aquilo tem resultado. Ou seja, isso, dando exemplo, mas não é a questão de ser referência, mas é de depoimentos. Olha, eu apliquei e deu certo. Eu fiz isso e deu errado. Então eu busquei essa alternativa e para mim faz sentido. É nessa alternativa que eu quero trabalhar com você. Você me fez pensar nisso agora, exatamente agora. Isso é muito bom. Olha quantos insights a gente tem nesse programa. E o que acontece, né? Eu encontrei o meu propósito, né? Aquilo que me movimentava muito novinha. Eu tinha 16 anos, né? Eu sabia que eu queria ajudar pessoas. Eu sabia que, na verdade, era poder trabalhar para o desenvolvimento humano de alguma forma. E fui trilhando uma carreira. Mas aí o que acontece, né? Que isso foi falado aqui. Eu entendi que eu precisava melhorar
para eu poder fazer alguma coisa pelo outro, né? Então é muito subjetivo isso, né? Você fala assim, então eu vou resolver a tua vida, mas você já resolveu a tua? Né? Então, assim, o que você faz na tua vida que de fato você tem vamos dizer, essas evidências, enfim, como que você tem casos de sucesso para poder falar para o outro? Como que eu vou querer ensinar para o outro, de repente, vou pegar um exemplo aqui, a organizar a parte financeira se eu tenho a minha parte financeira toda desorganizada. Então, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em solução, primeiro a gente tem que estar com a nossa casa em ordem, né? E a gente precisa ser o maior exemplo do nosso trabalho, com atitudes no dia a dia, né? Então, se eu falo que tem que ter inteligência emocional, como que é a minha inteligência emocional? Se eu falo que tem que se relacionar bem, como que eu me relaciono? E por aí vai. Bom, e falando sobre que atitude, né? Focando a atitude que eu possa transpassar na minha vida ou no meu trabalho, são valores bastante importantes para mim. Essa coisa de como você cuida da sua saúde, de como você cuida do seu ambiente, de como você cuida das pessoas, né? De quem está próximo de você, de quem está um pouco mais distante, de quem se aproxima. Eu procuro cuidar bastante disso. São preocupações, na verdade são valores para mim, né? Olha, é extremamente importante você saber aonde o teu negócio impacta a vida de quem consome, tá? Luiz, mas eu vendo coxinha. Ok, tem alguma pessoa que não vai almoçar naquele dia porque você não foi vender a coxinha? Então, como é que o teu negócio impacta a vida de quem consome ele? Qual é a relevância que o teu negócio tem para o consumidor dele? Seja serviço, seja produto. Quando você vende serviço, é ainda mais latente e ainda mais importante nisso. Então, acho que quando você diz, né, a Eli falou muito bem, eu tive que ressignificar, eu tive que entender que a história da minha mãe não obrigatoriamente é a da minha história. Então, você se preocupa com outras mulheres? Então, você não se preocupa só com o valor da tua consulta, você não se preocupa só dela comprar o seu tratamento. Você efetivamente se preocupa se o teu conhecimento realmente pode ou não ajudar aquela pessoa. Todas as vezes que eu vou fazer, por exemplo, uma reunião de venda, a primeira coisa que eu penso e que eu pergunto é aonde você está e onde é que você quer chegar. Por quê? A primeira coisa, eu tenho que saber se o meu conhecimento realmente pode ajudar aquela pessoa na jornada dela. Porque senão eu estou me preocupando com que mulher? Com nenhuma. Estou me preocupando com o meu bolso. A partir do momento que a evolução do cliente é mais importante do que o meu bolso, eu estou aplicando o meu propósito na prática. E esses são os negócios mais bem-sucedidos. Então, quando a gente aplica o nosso propósito na prática, a gente consegue ter uma venda exponencial. Por quê? Porque o discurso é condizente com a realidade. E isso é extremamente importante em vendas. Por isso que é importante ter um propósito e fazer esse propósito ser verdadeiro no dia a dia. Mas a gente daqui a pouquinho vai continuar com esse assunto. Porque agora, Kátia, o que você tem aí pra gente? Conta pra mim. Último bloco de quadros aqui no dia de hoje, Liana Peçanha com Tendências e Negócios. A gente traz também Paulo Maier com Painel de Arquitetura e Negócios. E logo em seguida, Pá Falcão com O Jogo da Vida. E não pode faltar, Mônica Feliciano com a Oficina do Corpo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Liana Peçanha, da LIMP de Análise Estratégica de Indicadores. E vou contar um pouquinho para vocês da experiência de propósito e vendas, né? Quando a gente está falando de propósito, qual é o propósito da nossa empresa? É entregar valor ao cliente com lucro. A gente não adianta encantar o cliente e não sobreviver e quebrar. Então, o nosso propósito sempre é vender, mas sempre entregar algo para o cliente, desde que esse cliente não ataque nossos valores, tá? Então, o que ocorre? É muito importante o cliente, a gente saber que o cliente tem razão, mas nem sempre ele tem razão. Aquela premissa de o cliente sempre tem razão
ela não é verdadeira. Aquele cliente que maltrata a tua equipe, aquele cliente que falta com a ética, tem valores contrários aos seus, ele tem que ser deixado de lado por mais retorno, por maior retorno que ele possa lhe dar. Então, gente, o que ocorre? Vamos vender, mas vamos vender sempre alinhados aos nossos valores, tá? Algumas dicas que a gente leva em consideração. Quando a gente está fazendo um contrato, a gente tem que levar... Por exemplo, eu trabalho muito B2B. O que é B2B? Eu vendo para o cliente que também é empresa, tá? Eu não vendo para o cliente final. Quando esse cliente final, muitas vezes, é uma empresa que a gente conhece de nome e tudo mais, a gente tem noção dos valores daquela empresa. Mas, no decorrer do caminho, uma troca de diretoria, uma troca de cargos, uma mudança radical pode ter alguma coisa que leva em conflito com os seus valores. Vou falar 2 exemplos aqui. Há muito tempo, um cliente diretor de uma grande companhia, nós estávamos numa campanha enorme, ele era italiano, e o italiano tem um jeito diferente de ser. Naquela época eu não sabia, achava que o jeito dele era grosso mesmo. E ele tratava a mim muito bem, que eu era dona da empresa, mas toda vez que ele falava com a minha equipe, ele tratava muito mal e aquilo me incomodava. Chegou num determinado momento que eu preferi cortar a conta do que continuar com aquele cliente que estava maltratando a equipe. Falei, não quero, porque era contra os meus valores. Eu prefiro uma equipe saudável do que uma equipe contaminada por causa do maltratamento feito por um cliente. Outros clientes também já fizeram isso e a gente coloca o respeito e impõe lá desde o começo. Ou você faz assim com a minha equipe, ou eu prefiro abrir mão da conta. Então, gente, isso vale a pena, tá? Respeito o cliente, mas respeito também a equipe. São 2 coisas que tem que conjugar. Venda, mas venda com respeito aos 2 lados. Fica aqui a dica. Liana, vejo vocês na próxima semana falando do SP Working. Olá, como vocês estão? Estamos de volta aqui no painel de Arquitetura e Negócios do programa Glória São Elas. Prazer enorme estar voltando a conversar com vocês. Eu sou Paulo Maier. Pessoal, vamos falar de conforto e vamos falar de uns momentos de descompressão dentro do horário de trabalho. Nesse espaço, que é o mesmo que eu falei a semana passada, lembra? De consertar no próprio voo, da gente estar fazendo aqui uma reforma e as pessoas estão trabalhando. Exatamente, vamos falar um pouquinho de um detalhe de projeto. Um momento de descompressão. O trabalho tem sido muito tenso e exige muito das pessoas. E as pessoas não são máquinas, nós somos seres humanos. E a gente precisa de alguns momentos de relaxamento. Esses momentos de relaxamento até aumentam a produtividade no momento seguinte. E aqui a gente criou uma prainha. Olha que coisa legal. Tá? O sol da tarde bate aqui de uma forma confortável e gostosa. Tá? E todas as pessoas podem vir para cá, relaxar um momento, traz um fone de ouvido, alguma coisa, fica aqui em silêncio se preferir, mas consegue fazer uma descompressão, um momento de relaxamento. Aproveita um horário de almoço, tem gente que no horário do almoço faz uma leitura aqui, tudo isso é possível e tudo isso é legal para que a produtividade aumente. Os ambientes de trabalho têm que ter um planejamento para uma área de descompressão, proporcional ao tamanho e volume de funcionários que a empresa tem. Pensem nisso nos seus trabalhos, eu estou à disposição para conversar com vocês e dar mais dicas e orientações. Me procurem nas redes sociais, como eu falei lá no começo do vídeo, eu sou Paulo Maier. As redes sociais estão como Estúdio Maier, tá ok? E vão aparecer aqui embaixo. Até o nosso próximo programa, com mais uma dica de arquitetura ou de negócios. Quem sabe? A coach americana Sally Helgesen escreveu um livro chamado Como as Mulheres Chegam ao Topo, baseado nos 12 hábitos que nós mulheres temos e que impedem que a gente chegue ao topo. É bem interessante, mas eu não vou me focar nisso. Eu vou me focar nas 4 atitudes que ela pede que a gente tenha para poder mudar as coisas. A primeira atitude é fazer uma coisa de cada vez. As coisas não mudam
de uma hora para outra inteiras. Os homens sabem disso e fazem uma coisa de cada vez. Aqui também é assim. Se a gente olhar como as mulheres eram tratadas no trabalho há 50 anos atrás, a gente vai ver que muita coisa já melhorou, mas muita coisa tem que melhorar ainda. E a gente vai uma coisa de cada vez. A segunda coisa é que a gente precisa ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela é interna na empresa, então a gente precisa ter uma equipe. Mesmo que a gente não seja líder, a gente tem que usar as nossas competências de liderança para unir essa equipe em torno de metas que sejam boas para a equipe, para nós e para a empresa. E fora da empresa, você tem que ter uma rede de apoio de amigas. Você tem que sair com as amigas para falar de trabalho também, não só de outras coisas. Terceira coisa é não julgar, porque a gente não consegue ter uma visão do todo do que está acontecendo para poder julgar. Vamos esperar, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem naquele momento. E aí as coisas se desenrolam melhor do que se a gente ficar criticando e julgando. Vamos gastar essa energia fazendo. E a quarta coisa que para mim é a mais importante é não esquecer de onde você veio. Não esquecer de quem ajudou você a chegar até onde você chegou. E honrar essas pessoas. Honrar os acontecimentos que fizeram que você chegasse até onde você chegou, porque fazendo isso, eles continuam acontecendo. O nome desse jogo é estratégia. Você tem jogado estratégia para chegar ao topo? O meu nome é Pá Falcão, esse é o Jogo da Vida. Me siga nas redes sociais para saber o que eu ando aprontando. Muito obrigada. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. Hipócrates aplicou todo o seu conhecimento e a sua experiência para definir objetivamente sintomas de doenças e explicá-las em termos de noção amplamente conhecido como 4 humores corporais, né? Isso me causa assim, uma admiração imensa, porque naquela época não se havia a tecnologia que se tem hoje. E esses 4 humores estão diretamente relacionados a 4 líquidos corporais que ele já visualizava. Obviamente o sangue, os mucos, né? Os líquidos que ele chamava de fleuma, a bilis amarela, que ele também detectava possivelmente através de vômitos, e a bilis negra. Todos esses líquidos que ele observava que as pessoas eliminavam, ou que as pessoas continham dentro de si em estados doentios, ele entendia que poderia haver um desequilíbrio. Havendo um desequilíbrio, possivelmente uma doença poderia acarretar um transtorno grave para a saúde da pessoa, inclusive influenciando a vida, predispondo à morte. Ele relacionou sangue, inclusive, a temperamentos. Como ele percebia que o sangue estava diretamente relacionado a fígado e a coração, né? Porque precisamos lembrar também que ele foi um grande anatomista, né? Dissecava pessoas, então começou a entender melhor o corpo humano dentro do seu próprio sistema, uma vez que a pessoa, estando morta, servia ali de objeto de estudo. Ele dizia que as pessoas que tinham essa concentração sanguínea tinham um temperamento apaixonado, intenso. Pessoas que tinham problemas ou dificuldades relacionadas aos líquidos, né, ao muco, poderiam vir a sofrer de problemas do sistema neurológico, cérebro, e do sistema respiratório. E aí ele percebia que essas pessoas eram mais passivas, mais tranquilas. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, ok?
Beijo, pessoal. Boa semana. Obrigada. Eunice, querida, eu quero saber o que você acha aí de propósito nas vendas e nos negócios. Me conta. Eu acredito que o cliente, ele vem atrás de você quando ele sintoniza primeiro com o seu propósito. Quando você está no mercado de trabalho sem que você tenha uma missão, ou seja, sem que o motivo pelo qual você coloca o seu trabalho, a sua energia, o seu conhecimento, se existe um motivo por trás que é verdadeiramente genuíno, vem da tua alma, vem como um chamado de servir as pessoas, de servir a humanidade de uma forma ou de outra, as pessoas que estão na sintonia do mesmo propósito, elas pagam o seu valor. Elas não questionam o seu preço, mas elas pagam o valor do teu serviço, o valor do seu trabalho, o valor do seu conhecimento, porque isso é maior do que o preço que o concorrente cobra ou deixa de cobrar. E por que elas vêm? Porque o teu propósito é a tua energia. E isso faz com que eles divulguem o seu trabalho para outras pessoas que multiplicam para outras pessoas. Sempre o cliente tem razão? Nem sempre o cliente tem razão. Porque muitas vezes você lida com muitas pessoas com vários níveis de consciência. E dentro do nível de consciência vermelho, a razão é sempre minha. Eu estou sempre certo, mesmo que eu esteja prejudicando você. E o certo é certo e a razão é certa quando ela é boa para um lado e para outro. Quando só um tem razão e só um quer tirar a vantagem, isso não é razão. Isso é mesquinharia, isso tem qualquer outro nome, menos justiça. Então, muitas vezes nós levamos esse caminho de que o cliente sempre tem razão e de que ele tem que ser sempre bem atendido e bem servido. Só que, infelizmente, muitas pessoas exageram nos seus direitos e esquecem também dos seus deveres. Dá uma olhada nesse meu Twin Set. Disso não tá bacanérrimo. Isso mesmo, a Programada está se superando nessa nova coleção. E você? Tá esperando o quê? www.programmoda.com.br. Isso mesmo, mais de 70 lojas no nosso país. Gente, não é possível que não tenha uma perto de você. E a internet hoje aproximou tudo e qualquer coisa, né? Mas aqui não estamos falando de qualquer coisa não. Estamos falando de moda pra lá de bacana. Programmoda.com.br. Então, meninas, o propósito ele impacta a vida de quem consome o seu serviço e o seu produto. Conta pra mim histórias de que vocês impactaram clientes de vocês. Eu vou contar através de um sonho que uma cliente teve ao encerrar o seu trabalho comigo. Eu atendia num posto de saúde na periferia e depois do processo que eu tive com essa senhora, ela me conta o seguinte sonho, que ela estava numa estrada caminhando e ela havia perdido 2 filhos, tá? E durante a caminhada da estrada veio um caminhão e jogou um caixão sobre ela. E no final do nosso trabalho ela disse: você no meu sonho tirou o caixão de cima de mim e eu consegui continuar. Nossa, muito bacana. Uau. Eu faço parte do Lions Clube Sororidade Social e eu fiz um atendimento social com trigêmeas, né? Então, no decorrer desse atendimento, elas vinham ali de uma família com violência doméstica, várias outras questões. E quando a gente atende na terapia familiar, a gente é diferente da terapia individual, onde a terapia familiar você é pontual, então você elege um ponto específico. E o que elas trouxeram? A relação entre elas. E adivinha? Elas estavam praticando com elas próprias todo aquele histórico de violência. Então, né, pertinente, né, porque elas viveram isso e foram reproduzindo entre elas. E agora a gente encerrou o processo e foi lindo ver essa transformação, porque é o que eu falei para elas, o que elas têm mais sagrado entre elas é o apoio e a união entre elas, né? Porque hoje elas vivem sozinhas.
Então, se elas aprendessem uma forma de ressignificar, olha o que eu estou falando do propósito, ressignificar a história e não mais, né, repetir, elas têm a escolha de fazer diferente, aceitar tudo aquilo, né, e aceitar não é concordar, mas poder fazer diferente, então ter uma comunicação respeitosa, amorosa, sadia com elas, e aí foi lindo essa transformação. Eu tenho muita gratidão, na verdade, por ter, né, ao longo dos anos, né, 24 anos trabalhando aí com pessoas, de ter boas devolutivas, na verdade devolutivas muito ricas, né? Algumas eu até posto ali no Instagram para poder demonstrar. E o que é mais comum eu ouvir, né? Então, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que queriam expandir negócio, né? E que de repente falam, olha, o trabalho que a gente está fazendo resultou, estou abrindo a minha loja, né? Estou conseguindo aí abrir a segunda loja. Pessoas que de repente tinham cargos ali, se sentiam inseguras para desenvolver algum tipo de trabalho enquanto líder. E de repente também tem essa devolutiva, olha, agora eu estou com mais autoconfiança, né? Estou conseguindo exercer o trabalho, enfim. Então, tem relatos diferentes, mas assim, o que eu trabalho muito e que é uma coisa que me traz muito prazer, porque passa pelo meu propósito, é ajudar as pessoas a terem mais bem-estar, né? Mas no sentido, né, de terem essa vida mais leve. Porque o que acontece? A gente até falou isso recentemente em outro programa. A ideia de sucesso, ela está mudando muito, né? Então a gente está tirando muito aquela ideia do senso comum, que você tem que ter o carro do ano, a casa X e tal. Você tem que ter, na verdade, felicidade nas várias áreas da vida. Então, esse para mim é um resultado que eu mensuro, como? Avaliando antes e avaliando ao final e durante também. Então isso me faz medir como que é o nível de qualidade que aquela pessoa tinha antes, com alguns indicadores, e como que ela chega ao final. Essa questão aí até que você tocou, acho que em algum outro programa da paz de espírito, né? De você saber que você solucionou o problema, a questão da pessoa e trouxe ali uma paz de espírito, né? Porque ela, ufa, saiu aquele peso das costas e sai das minhas costas também, porque você falou, ufa, consegui resolver, né? Porque a gente fica até aflito, né? Eu já estou fazendo muita terapia para entender que eu também não sou o salvador da pessoa, né? Estou ali para ajudar, não vou salvar, porque às vezes aquele problema até foi causado pela pessoa mesmo, então, enfim, precisa, é um trabalho isso, mas preciso, essa questão da pessoa falar para você que resolveu é muito gratificante. E a questão da indicação também, né? Então eu sei que eu fiz um trabalho bem feito, que no meu caso não vai ser indicação pelo produto, mas pelo serviço. Então quando vem alguém no meu escritório e fala, eu vim porque fulano, ciclano te indicou, falou que você conseguiu resolver, ou até às vezes eu nem consegui resolver como eu gostaria, mas a pessoa ficou satisfeita, então aquele pós-venda, né, digamos assim, teve a indicação, a pessoa ficou feliz com aquele acordo, de alguma forma, e te indicou, porque sabe que você é confiável. Então, isso é essencial para mim. Eu ia falar o que a Monize falou, que é a referência, a indicação, né? Que um trabalho bem feito acaba validando a oferta do seu serviço. Eu sou professora universitária e, além das mentorias, tem muitos alunos que me procuram. Professora, preciso tomar uma decisão. Né? E a gente acaba compartilhando o que a gente tem com esses alunos, e vários alunos já vieram falar para mim depois, professora, obrigada, eu só trabalho, na verdade, ferramentas para priorização de tomada de decisão. Mas eu queria trazer um exemplo pessoal, que é o da minha mãe. A minha mãe foi do lar, nunca trabalhou em registro CLT, mas ela foi sacoleira. Como eu disse, em um fala aquele comento do grupo, né? Eu nasci na periferia. Meu pai trabalhava fora, mas minha mãe era sacoleira, cuidava da casa de 3 filhas, sem ajuda, sem empregada, sem nada. E ela ajudou meu pai a comprar um terreno e construir a casa que eles têm hoje, né? Mesmo assim, depois ela falava pra mim, eu não me formei, eu não estudei, eu não sou ninguém na vida. E eu parei, e um dia me deu um estalo, eu falei, caramba, né? A minha mãe, ela contribuiu
tanto para a trajetória do meu pai, para a minha trajetória, né? Hoje eu sou formada, eu me formei com 21 anos, meus pais pagaram minha faculdade em 96. Eu sou a única formada da minha casa. Minha mãe, por que minha mãe acha que eu não tenho mérito nisso? E comecei um processo. Mãe, como é que foi a construção dessa casa? Como é que foi? Como que você pagou? Como que o pai fez? E esse carro, né? E a viagem? A primeira vez que ela andou de avião, já foi depois de 2000, né, do século 21, ela, assim, foi um sonho que ela nunca tinha pensado que realizaria. Então, quando eu comecei esse processo, foi aos poucos, pílulas, sabe, em doses homeopáticas mesmo, para que ela pensasse, fizesse um retrocesso. Hoje ela fala assim, eu ajudei seu pai a construir essa casa. A primeira vez que eu viajei de avião, eu paguei tudo pro seu pai. Então, assim, e como? Sendo sacoleira. Empoderei, na verdade, ela, que é o tal da ressignificação, né? E isso, pra mim, foi o melhor resultado da minha vida. Entender e perceber que a minha mãe pôde olhar para ela e ter orgulho da trajetória dela, né? Porque ela não enxergava, não via que tinha resultado ou algo que poderia ser considerado como sucesso dentro da vida que ela teve. Lindo mesmo. Meninas, eu acho que vender é consequência, né? Eu sempre digo isso. Então, quando a gente faz um trabalho efetivamente bem feito, um trabalho que tem propósito, um trabalho que tem significado, a venda ela vem como consequência. E aí, a gente misturando com outros temas passados, de responsabilidade, né? Responsabilidade sobre o que a gente fala nas redes sociais, na internet. Então, quem cuida, né? Quem tem responsabilidade sobre o que fala, tem responsabilidade sobre a própria carreira, né? E isso faz com que você venda muito mais. Então você que está assistindo a gente hoje, que está com as vendas baixas, que eu não sei muito bem o que eu vou fazer, então procure pensar se você efetivamente está agregando a vida de quem consome o seu produto, o seu serviço. Isso vai fazer você vender muito mais. E com gostinho de quero mais, eu vou encerrar o programa de hoje e espero vocês na próxima semana para mais um programa Agora que São Elas. Parceria bacana e aquela parceria que vem de além mar, isso mesmo, lá de Portugal, Rijardo Aristóteles com Empreender Feminino e a nossa querida Kika Chamas, quanta oportunidade através da Dermari Cosméticos. Seja muito bem-vinda ao quadro Empreender Feminino aqui no programa Agora é que São Elas. Eu sou a Carla Martins, embaixadora do Clube Mulheres de Negócios de Portugal e estou aqui com a Catarina Zúcaro, também embaixadora do clube. Bem-vinda, Catarina. Olha, gente, uma das maiores preocupações das empreendedoras é a venda. Como ter um negócio sustentável. Para isso é preciso vender bem, não é mesmo? E vender bem fisicamente e também vender pelas redes sociais. Ai, que dificuldade! Mas não se preocupe, porque lá no programa Empreender Feminino, que capacita as empreendedoras, existe uma cadeira de como fazer uma marca que vende. Catarina, como é que esse tema é tratado no curso? Bom, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então descubra quem é o seu público-alvo, veja os seus desejos, identifique as suas dores e venda e fale diretamente para aquele seu público que vai comprar o seu produto. Isso tudo você aprende nas aulas práticas e teóricas do curso Empreender Feminino. É isso aí, Catarina. E nós nos vemos no próximo programa. Eu uso a água micelar para retirar a maquiagem. Porque os outros tipos de demaquilante, eles muitas vezes vão no álcool. E aí eu tinha uma certa irritação para tirar a maquiagem dos olhos, né? Depois que eu retirei a maquiagem com a água micelar, eu gosto de finalizar aplicando o óleo de rosa mosquita, que ele ajuda a hidratar a pele, ele é um grande regenerador da pele.
lugar para fazer evento, senão aqui na Best Live? Isso mesmo, quer fazer o seu próprio evento? Vem aqui, Alphaville, onde tudo está acontecendo. E para ficar linda, bonita, interessante, vai lá na Jane, faz o cabelo, vai com a Marisete, fica maquiada e não tem como dar errado. Me do my two-step. De fazer mechas só para disfarçar os brancos? Ou colorir os brancos e ter aquele tom indesejado que puxa para o laranja, que puxa para não sei o que? Eu tenho um serviço que chama camuflagem para cabelos brancos. Você já conhece? Isso mesmo, ele só pega nos cabelos branquinhos e assim não muda a sua cor da cor natural que já existe. Isso faz com que você não tenha um desbotamento, que a cor do lado não oxida. Isso mesmo. E para que fazer mechas para disfarçar branco, sendo que tem esse serviço maravilhoso, sem contar que dá naturalidade, integridade do fio e fica muito mais natural. Para quem ama naturalidade, é o serviço perfeito para você camuflagem de brancos. Venha para o Jane Unique, venha conhecer, será um prazer atendê-la a você. Programa que vem, a gente vai estar falando sobre menopausa. Isso mesmo. Ah, você não está lá ainda? Não faz mal. Dá para você já saber, se antecipar. Ah, você já chegou? Tá louca para saber o que vai acontecer? Você já passou por isso? Então já vai saber do que a gente está falando? Não, a gente sempre tem um pouquinho para aprender. E é disso que se trata agora, que são elas, essa galera toda que está aqui comigo, toda segunda-feira, 21 horas. Isso mesmo, a gente te espera. Porque a peça mais importante nesse quebra-cabeça é você que está em casa. Agora que são elas, 21 horas, nossa querida TV aberta. Eu te espero, hein? Semana que vem, tamo junto.